Então, estamos aqui agora para aula de programação e algoritmos. Vamos fazer uma revisão do que nós trabalhamos antes de ficarmos aí distantes e nessa pausa aí, nesse recesso. Então, pessoal, a ideia hoje é a gente falar de tipos aí de dados e variáveis e ver como construir um algoritmo, um pseudocódigo, trabalhando com esses conceitos. Bom, vamos entender por que a gente trabalha com variáveis e tipos de dados. As informações, os dados no computador, eles são classificados em tipos diferentes, obviamente. Eles podem representar texto, números ou ainda valores lógicos. Por isso que nós classificamos os dados em um computador em diferentes tipos. Por exemplo, se nós quiséssemos realizar algum cálculo, nós precisamos utilizar números. Esses números pertencem a um tipo. Na verdade, os números no computador são basicamente dois tipos de dados. Nós temos o tipo inteiro, que representa números que não têm aquela separação fracionária, né? Aquela separação por vírgula, aquela parte decimal. O número tem que ser inteiro. E aí nós temos alguns exemplos: 5, 18, 500, 8200. E também temos os números reais, ou tipo real. O tipo real aceita trabalhar com números inteiros, mas também ele aceita a parte fracionária, aquela parte que fica depois da vírgula do número. Por exemplo, 33,333, 2,5, 9,4 são números considerados do tipo real. Além dos tipos numéricos, nós também, quando queremos trabalhar com texto, nós dizemos que o tipo é literal ou alfanumérico. Mesmo quando a gente mistura aí o texto com números, nós não temos como trabalhar com esse tipo de dado como se ele fosse apenas numérico. Qualquer símbolo que você junte com números, que não sejam números, obviamente, vai transformar aquele tipo, vai exigir que aquela informação, que aquele dado, seja representado como texto, como tipo literal. O tipo literal também é chamado tipo caractere ou cadeia de caracteres. Muitas vezes o tipo caractere é para representar apenas um caractere, ou também, às vezes, nós vamos ver aí que no aplicativo que nós vamos usar, quando a gente coloca caractere, pode ser um ou mais. E muitas vezes a gente vê em algumas linguagens de programação um nome representando um conjunto de caracteres, que é o string, o tipo string. Só que, como nós estamos trabalhando em português, né, com aquele Portugal, né, o pseudocódigo em português, nós vamos usar o nome caractere para representar qualquer texto, certo? E um caractere é qualquer símbolo, até mesmo número, quando a gente considera esse número do tipo literal, por algum motivo. Então ali o set, ponto de exclamação, arroba, cerquilha, né, o hashtag, o A maiúsculo, A minúsculo, qualquer outra letra, são símbolos ou caracteres aí de teclado, né, ou caracteres de computador. O tipo lógico, terceiro e último tipo, ele é utilizado em comparações com resultados como verdadeiro ou falso. Então, sempre o resultado de um tipo lógico é verdadeiro ou falso. Só tem esses dois valores possíveis. Isso é muito comum de acontecer em comparações entre valores, como 10 maior que 5, isso é verdadeiro. A igual a 50, não sei, tem que ver aí o que foi armazenado aí na variável A, né?
Nós vamos ver já já de novo aí o conceito de variáveis. 3 menor que 1, isso é falso, etc. Então a gente tem resultados aí verdadeiro ou falso. Muito bem. Nós vimos na arquitetura von Neumann, nas primeiras semanas de aula, que os dados no computador, muitas vezes eles são armazenados na memória. Nós vamos rever isso na aula de fundamentos, mas então a memória é um recurso fundamental, importantíssimo nos computadores e nos dispositivos computacionais como smartphone, tablet. Isso acontece porque o computador ou qualquer um desses dispositivos realizam muitos cálculos para muitos programas. Muitas vezes você tem vários programas abertos, né? Ao mesmo tempo, vários aplicativos, e nem todos os dados podem estar sendo utilizados ao mesmo tempo. Muitos desses dados ficam aguardando aí, armazenados na memória aí do computador, certo? Outra explicação é que em alguns cálculos, dependendo do resultado desse cálculo, outros dados vão ter que ser utilizados e esses dados têm que estar em algum lugar no dispositivo, no computador. Esse lugar é a memória. O grande problema é que a memória do computador foi crescendo ao longo da evolução dos computadores, então ela é muito grande, vastíssima. E ela é representada, os dados são armazenados na memória do computador por meio de endereços. E imagine a quantidade de endereços de residências em uma cidade grande então nem se fala, né? É mais ou menos por aí, a gente tem um endereçamento para cada dado armazenado no computador. Então isso é muito complicado porque a quantidade é muito grande e esses endereços são representados, para piorar, no sistema binário ou hexadecimal. Na figura aí 1, esse desenho ao lado está mostrando em uma forma de uma pilha, né, blocos sobrepostos. Cada bloquinho, cada retângulo desse é um endereço de memória que pode armazenar um dado no computador. Esses números que estão à esquerda, esses números que estão aqui à esquerda, eles são endereços no sistema hexadecimal. Por isso que aqui tem essas letras aqui. O sistema hexadecimal usa, além de números, usa símbolos para representar valores. Então aqui está mostrando um endereço começando aqui em 0, 1, 2 e vai até 1, F, 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 F e vai embora. Então essa quantidade aqui de endereço é enorme e a representação é muito complicada para o ser humano guardar e lidar com isso. Para resolver esse problema, foi criada uma solução que é dar nomes fáceis de lembrar para representar lugares na memória do computador onde esses dados vão ficar guardados ou de onde esses dados precisam ser buscados. Cada nome fácil, representando um endereço específico de memória, é conhecido como variável. Então nós damos o nome variável para o recurso utilizado de identificar um endereço de memória do computador, um endereço específico, para armazenar algum dado, e esse nome fácil que a gente dá, apontando, indicando esse endereço na memória do computador, a gente chama de variável. As variáveis são muito utilizadas pelos programadores ou desenvolvedores de aplicativos e nós veremos como utilizá-la em nossa aula lá na parte prática. Outra importante característica de uma variável é que ela só pode armazenar um único tipo de dado. Então não tem como você criar, definir uma variável e ela guardar ao mesmo tempo um texto e um número, ou um número inteiro e real. Se bem que aí depende, né? Se você declarar um número como real, uma variável do tipo real, se você definir uma variável como sendo do tipo real,
ela pode aceitar número inteiro. Pode aceitar números inteiros, não o contrário. Uma variável do tipo inteiro não aceita um número com vírgula. Que na verdade em muitas linguagens, pela maioria respeitar aí o inglês, né, o sistema de numeração americano, em vez de vírgula usa o ponto, né, para separar a parte inteira da parte quebrada e da parte fracionária do número. Tem que lembrar isso também na aula prática. Outra informação importante é que para utilizarmos os nomes, aí, os identificadores de uma variável, nós temos regras. A gente não pode usar de qualquer forma. Vamos ver algumas regras. É possível utilizar números no identificador toda vez que a gente chamar identificador de variável, é o nome que a gente dá para ela, tá? Mas a gente não pode usar nunca número apenas, e esses números nunca pode estar no começo do identificador da variável. A gente pode colocar número, mas sempre depois de algum outro símbolo que não seja número que é aceito em uma variável. Então, tipicamente, o mais comum é letra. Então, nesses exemplos, 1N, 23, 12x, nenhum desses identificadores pode ser utilizado como identificador de variável, como nome para variável. Os símbolos especiais também não são aceitos, com exceção do underline. Que símbolos especiais são esses? Hashtag, exclamação, arroba, dois pontos, ponto e vírgula, símbolo de adição, o hífen ou símbolo de menos, acentos, circunflexo, tio, acento grave, acento agudo, chave, colchete, nada, nenhum desses símbolos, parênteses, podem ser utilizados em nome de variáveis. Só o underline. E também não use C cedilha nem acentos em letras. E mais uma regra, nunca coloque espaço no nome da variável. Por fim, ao utilizar variáveis, utilize sempre identificadores que façam sentido no algoritmo. Então, quando vocês estiverem criando um algoritmo, criando aí um pseudocódigo, ou mesmo quando estiver desenvolvendo um aplicativo, sempre coloca nome de variável, identificador de variável, que tenha a ver com o que ela vai armazenar, esteja relacionado aí com o problema que o algoritmo está resolvendo. Não coloque nome sem sentido que vocês vão acabar esquecendo. Aí alguns exemplos corretos. Nota 1, veja que o número está depois de letras. Peso, underline, quilograma. Se você quer utilizar nomes compostos em variáveis, não use espaço, use underline. Maior valor, separado por underline. Preço, em vez de preço, não põe cedilha. Nome aluno, separado por underline, etc. Tá certo? Bem, essa é a parte teórica. A gente encerra aqui e agora vamos prosseguir na aula prática, mostrando aí o aplicativo. Quem não conseguir acesso, não conseguir instalar, não puder utilizar, eu vou mostrar aqui no meu notebook mesmo, mas depois eu mostro também a opção pelo celular, que é o pseudocode. E quem não tiver como trabalhar com nenhum aplicativo, não tem dispositivo aí para poder usar, faça no caderno mesmo, porque o que a gente vai trabalhar aqui no aplicativo é porque o aplicativo ajuda a mostrar algum erro, alguma distração, mas fazer no caderno, como é português, que a gente vai escrever com alguns símbolos, da mesma forma que você
fizer no aplicativo, dá para fazer também uma folha de caderno e exercitar aí a escrita de código, ainda que falso, pseudocódigo, mas código representando aí um programa de computador, tá certo?